Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Hoje eu vou te ensinar a como resolver o cubo mágico 3x3x3 pelo método básico. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Esse é o vídeo 1, onde eu vou te passar alguns conceitos importantes sobre o cubo e também te ensinar a fazer a cruz branca. Para esse vídeo eu vou usar o cubo mágico 3x3x3 do modelo e o Long V2 magnético, fabricante Moyu. Eu vou deixar o link da análise desse cubo aqui na descrição e também ao longo do tutorial eu vou utilizar um outro cubo mágico para eu dar alguns exemplos, que é o 3x3x3 CUW da TI. Eu também vou deixar o link com a análise desse cubo aqui embaixo na descrição. Também na descrição tem dois vídeos importantíssimos de você assistir antes de acompanhar esse tutorial. O primeiro é o vídeo com a notação completa de todos os movimentos do básico ao avançado no cubo mágico 3x3x3, onde eu te ensino qual é o significado das letras que nós usamos na notação inglesa aqui do cubo mágico. Por exemplo, R, U, R', esse daqui é o movimento de M, existem os movimentos de rotação do cubo inteiro, por exemplo, Y, enfim. Para você entender esse vídeo e as outras etapas do tutorial, eu recomendo que você assista o vídeo de notação. Um outro vídeo importante de você assistir é um vídeo sobre a diferença entre orientação e permutação. O link também está aqui na descrição. Antes de nós partirmos então para o tutorial em si, eu vou dar uma rápida explicação sobre os três diferentes tipos de peças que nós temos no cubo mágico 3x3. Nós temos as peças de centro. Por exemplo, essa daqui é uma peça de centro verde, uma peça de centro branca, laranja. As peças de centro estão localizadas entre quatro peças de meio. A característica da peça de centro é que ela possui apenas uma única cor. As peças de meio, por sua vez, por exemplo, essa daqui, ó, que é verde e branca, possuem duas cores e estão no meio de duas peças de quina, ou peças de canto. E as peças de canto, por sua vez, possuem três cores. Essa daqui, por exemplo, verde, branca e laranja. É importante ressaltar que um tipo de peça não consegue ocupar o lugar de uma peça de outro tipo. E também você tem que saber que todos os centros são fixos. No padrão de cores oficial da WCA, o branco é oposto ao amarelo, o verde oposto ao azul e o laranja oposto ao vermelho. Existem alguns cubos não oficiais que possuem outro padrão de cores. Porém, para esse tutorial, eu vou usar o padrão de cores oficial da WCA. E se você nunca montou um cubo mágico na sua vida, é importante lembrar também que cada cubo embaralhado, ele é único, entre aspas. Existem mais de 43 quintilhões de possibilidades para você embaralhar um cubo. Ou seja, provavelmente o seu cubo ele não estará igual ao meu cubo embaralhado. Mas a técnica para nós montarmos é igual, independente de qual seja o embaralhamento do seu cubo. Enfim, esses conceitos passados, vamos para o tutorial em si. Primeira etapa, é só você embaralhar. Como eu disse no começo do vídeo, esse cubo aqui vai ser o nosso cubo auxiliar. Então nele eu vou mostrar qual que vai ser o objetivo que nós temos a alcançar em cada etapa. Lembrando que esse aqui é um cubo que não tem adesivos, e o Long V2, e esse cubo aqui, o CUW, ele é um cubo preto adesivado. Então qual que é o nosso objetivo na etapa 1? Fazer uma cruz branca. Então eu vou fazer de forma bem rápida aqui, ó. Eu vou ajustar uma peça de meio branca e azul aqui, a branca e laranja aqui, a branca e verde eu vou ajustar dessa forma, e aqui eu desci a branca e vermelho. Então, ó, perceba que aqui eu tenho uma cruz branca. Eu fiz de forma bem rápida, casando com os meios adjacentes, só para mostrar qual que vai ser o nosso objetivo que nós precisamos alcançar ao longo dessa etapa 1. Vou deixar esse cubo aqui de canto, e agora eu vou mostrar como que nós conseguimos fazer isso de forma lenta. Muitas pessoas pensam que para montar o cubo, nós precisamos primeiro montar um lado, depois outro, e assim por diante até completar os 6 lados. Porém, não existe nenhum método, pelo menos que eu conheça, que nós começamos a montar o cubo por um lado. Esse método que eu vou te ensinar é o método básico, ou método de camadas. Por ele, nós começamos fazendo uma cruz. Essa cruz pode ser feita com qualquer cor.
Se você não sabe montar o cubo mágico ainda, eu recomendo que você aprenda a montar pela cruz branca. Por quê? Porque eu aprendi assim e praticamente a maioria, para não falar a totalidade dos cubistas, começam pela cruz branca. Conforme você vai avançando aí no universo do cubo mágico, você pode se tornar o que nós chamamos de color neutral. Então, no futuro, você pode começar por uma cruz verde, uma cruz laranja. Você pode escolher qual cruz é mais eficiente para determinado embaralhamento. Para aprender o método básico, como que nós temos que escolher alguma cor para começar? Eu vou começar pela cruz branca mesmo. Então, como que nós fazemos essa cruz branca? Ó, perceba que aqui eu tenho um centro amarelo, verde, laranja, azul, vermelho e branco. O seu objetivo é encontrar o centro branco e deixar ele apontado aqui para cima. Em seguida, você tem que fazer uma cruz branca com as peças de meio, se atentando para fazer essa cor aqui da lateral das peças de meio casar com seu respectivo centro. Por exemplo, nessa situação eu tenho uma peça de meio branca e laranja. O branco aqui, ó, já está casando com o branco, porém o laranja está casando com o verde. Então, nessa situação, eu só preciso fazer esse movimento de topo horário, ó. Agora o laranja já está casando com o laranja. Agora eu preciso completar essas outras 3 peças. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça branca e azul, uma peça de meio. Então, essa daqui é uma peça que é importante para a gente fazer essa cruz. Nessa situação, se eu fizer esse movimento de face linha, a peça fica no local dela, porém desorientada. Ela está flipada. Então, como que eu faço para colocar essa peça aqui? Temporariamente, eu vou bagunçar essa peça que eu já arrumei anteriormente, com topo linha. Agora eu vou fazer o movimento de direita para subir essa peça aqui. E agora eu vou fazer o topo horário. Fazendo esse topo horário, eu ajusto a peça que eu quero ajustar e eu também volto àquela peça que eu tinha bagunçado anteriormente. No cubo, você vai perceber que nas outras etapas isso é totalmente comum. Para nós ajustarmos determinadas peças, nós precisaremos bagunçar, entre aspas, as peças que nós ajustamos nas etapas anteriores. O importante é você voltar ela à posição original, porque se você não voltar essa peça, você tem que voltar da etapa 1. Enfim, mas vamos continuar aqui com a cruz branca. Por exemplo, aqui eu tenho outra peça de meio branca, nesse caso branca e vermelho. Essa peça precisa vir aqui, porque o branco tem que casar com o branco e o vermelho tem que casar com o vermelho. Nessa situação, eu posso fazer direita, face linha, direita linha. Eu vou ajustar essa peça aqui, ó, desse jeito. Ó. Vamos procurar a última peça, que tem que ser branca e verde. Onde está ela no cubo? Ela está aqui embaixo. Ó. Então, nessa situação, eu só preciso fazer esse movimento aqui de D anti-horário. Agora o verde já está casando com o verde. Se eu fizer face 2, eu acabei de completar a cruz branca, casando todos os respectivos meios com seus centros adjacentes. Conforme nós podemos ver aqui no nosso cubo, que foi o nosso objetivo. Ó. Vermelho com vermelho e aqui o azul casando com o azul. Agora eu vou dar um exemplo de uma cruz branca totalmente errada. Olha só, aqui eu tenho uma cruz branca, não tem? Ó? Tem uma cruz branca. Por que essa cruz está errada? Porque o laranja está casando com o azul com o laranja, o vermelho com o verde com o vermelho. Então a sua cruz branca pode até estar completa, só que se as cores não estiver casando aqui com as cores da lateral, a gente não consegue ir para a etapa 2. Se o seu cubo tiver desse jeito, você ajusta aqui uma peça, pode ser qualquer cor, ó. Nesse caso aqui casou a verde. Agora eu vou tirar aqui, ó, o laranja. Preciso colocar o laranja aqui. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer esse movimento de direita 2, D2, esquerda 2. Agora o laranja já está casando com o laranja. Aqui o azul já está casando com o azul. E a peça branca e vermelha que está aqui embaixo, é só eu colocar aqui embaixo e fazer esse movimento de esquerda 2. Agora a cruz está feita de forma correta. Henrique, eu estou com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo de fazer essa cruz branca. Estou tentando aqui fazer de todas as formas e não consegui. Tudo bem, agora eu vou te ensinar uma outra técnica mais fácil para você fazer a cruz branca, porém um pouco mais demorada, que é a técnica que nós chamamos da margarida. Se você tiver com bastante dificuldade de fazer a cruz branca, pelo método que eu acabei de te ensinar, você vai localizar o centro amarelo. Uma vez localizado o centro amarelo, o seu objetivo é fazer uma cruz branca aqui, com o centro amarelo
e você não precisa se importar, pelo menos nesse primeiro momento, com as cores adjacentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça branca e verde. Como ela está aqui na direita, ó, é só movimentar a direita que ela foi aqui para cima. Agora eu preciso localizar uma outra peça branca no cubo. Por exemplo, ó, essa daqui, ó, branca e azul. Como aqui eu já tenho uma peça branca ocupando, o meu objetivo, como eu disse, ó, é deixar 4 peças de meio branco aqui. Se eu fizer a direita 2, eu tô com mais uma peça aqui. Aqui eu tenho a peça branca e laranja, ó. Se eu fizer isso, eu acabo de bagunçar a minha peça branca e verde. Então eu vou fazer topo anti-horário e vou subir aqui essa peça. Eu estou quase com a margarida feita. Eu só preciso completar com essa peça daqui, ó, com esse movimento. Agora, uma vez que você completou aqui, ó, você tem, ó, essa cruz branca com o centro amarelo, como que eu faço para completar a cruz casando com os respectivos centros adjacentes? Muito simples, ó. Aqui eu tenho uma peça branca e vermelha. Então eu vou movimentar a camada do topo até o vermelho casar com o vermelho e eu vou fazer o movimento face 2. Em seguida eu vou aqui procurar a próxima peça da próxima cor, ó, branca e verde. Faço o movimento de face 2. Aqui eu preciso casar branca e laranja. E por fim, a branca e azul. Só fazer o movimento de face 2. Ó, agora você pode ver que o meu objetivo era fazer a cruz branca, casando com os centros adjacentes. E eu consegui completar esse objetivo. Essa técnica da margarida, ela é mais fácil, porém mais demorada. Então, se você conseguir fazer a cruz branca sem utilizar essa técnica da margarida, faça essa cruz. Se você achar mais fácil fazer pela margarida, vai ser um pouco mais demorado, mas não tem problema. Utilize o método que você ache mais simples. E para finalizar esse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica agora um pouquinho mais avançada. Ó, vamos supor que o cubo está totalmente embaralhado. Lembra que eu disse que você tem que achar o centro branco e posicionar ele lá para cima? Você vai ver que na próxima etapa, a gente vai ter que movimentar esse centro branco aqui para baixo. Então, se você já quiser tentar uma técnica um pouco mais avançada, você pode tentar fazer a cruz branca com o branco aqui já para baixo. Por exemplo, ó, nessa situação, ó, aqui eu tenho uma peça branca e verde, então eu posso fazer face D, acabei de ajustar essa peça. Aqui eu quero ajustar a peça branca e laranja. Eu sei que o laranja é oposto ao vermelho, ó. Então eu vou fazer D', desci essa peça aqui, já ajustei ela aqui atrás. Como eu sei que o azul é oposto ao verde, eu vou usar essa mesma técnica. Ajustei aqui a peça branca e azul. E aqui eu vou descer a branca e vermelha com F2. Prontinho, ó, acabei de terminar a cruz branca também. Então, ó, nessa etapa 1, eu te ensinei as 3 técnicas para você fazer a cruz branca. Você pode fazer a cruz branca aqui em cima. Depois você vai ter que fazer esse movimento aqui de Z2 para deixar ele embaixo, para a gente completar a etapa 2. Ou você pode fazer a margarida em cima e descer as peças uma por uma. Ou você pode fazer a cruz branca já com o centro branco apontando aqui para baixo. Bem, eu acredito que eu consegui explicar de forma bem completa. Te mostrei todos os casos. E para finalizar esse vídeo, eu vou te mostrar agora um rápido macete caso você esteja com a cruz branca nessa situação aqui, ó. Vamos supor que você já tenha, ó, o vermelho casando com o vermelho, o azul casando com o azul, o laranja casando com o laranja, 3 peças de meio branca aqui, e a sua peça branca, ela está na posição correta, porém invertida. Muitas pessoas que eu já ensinei a montar um cubo têm dificuldade de resolver essa situação. Mas com o algoritmo que eu vou te passar aqui, essa peça vai ser ajustada de forma super simples. É só você deixar ela aqui, apontando aqui na sua face, e você vai fazer esse algoritmo aqui, ó. F, U', R, U. Prontinho, você acabou de inverter aqui a posição dessa peça, sem bagunçar as outras 3 peças da cruz. No próximo vídeo, nós vamos aprender a etapa 2, como que nós completamos aqui a primeira camada. Eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível. Antes de irmos para o tutorial, eu vou fazer uma rápida propaganda aqui do meu primeiro livro que eu escrevi na vida, chamado Universo do Cubo. Aprenda a resolver o cubo mágico de forma simples, mais informações adicionais. Aqui na descrição desse vídeo, você tem um link para o meu Linktree. O Linktree é um organizador de links. Dentro deste organizador, você encontra o link para comprar esse livro
na versão física, tanto em português quanto em inglês, ou a versão digital, tanto em português como em inglês, pela Amazon. A versão digital aqui desse livro está saindo por R$ 6,90. Então eu vou mostrar rapidamente aqui o índice para vocês. Nesse livro eu conto para você a história do cubo mágico. Tem o método básico de resolução do cubo mágico, que é justamente o que eu estou apresentando para vocês aqui nesse tutorial. Tem o método avançado, que é o método Friedrich, principais dúvidas sobre cubos e puzzles, lista completa de fabricantes de cubos mágicos, exemplos de cubos mágicos em aparições em filmes, séries, músicas, etc. Então, ó, se você quiser baixar uma prévia desse livro, lá no meu organizador de links, você tem acesso ao download gratuito aqui do capítulo 4, onde tem todos os algoritmos do método Friedrich. Tem aqui um algoritmo principal e um algoritmo alternativo. E, além de tudo, se você adquirir aqui esse livro, você apoia eu continuar aqui com o meu trabalho. Feita essa ressalva, eu vou vir aqui no meu cubo auxiliar e eu vou completar o que nós precisamos alcançar quando nós completarmos aqui a segunda etapa desse método básico. Nós precisamos deixar o cubo dessa forma aqui, ó. Nós precisamos completar a primeira camada, a camada branca. A cruz já está feita, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Nós precisamos ajustar aqui as 4 quinas brancas. Então, ó, o cubo ele é composto por 3 camadas. Nós precisamos ajustar aqui a primeira camada. Importante, como eu disse no vídeo 1, nós não estamos ajustando um lado do cubo. Nós estamos ajustando uma camada. Todas as cores aqui adjacentes, ó, tem que estar iguais, tá vendo? Ó? Laranja, verde, vermelho e azul. Eu vou fazer de forma aqui rápida o que seria o jeito errado de você fazer, de você completar aqui essa primeira camada. Então, por exemplo, nessa situação, ó, eu estou com o lado branco completo. Tá vendo? Aqui eu tenho o lado branco completo, aqui eu também tenho o lado branco completo. Porém, você tá vendo que aqui eu tenho duas peças azuis que estão casando, e aqui eu tenho uma verde. Aqui o vermelho está com laranja e o laranja está com azul. Laranja, verde, verde, laranja. E aqui o verde com duas peças vermelhas. Ou seja, apesar do lado branco estar certo, a camada branca está toda errada. Essa camada branca está certa, ó. Vermelho com vermelho, verde com verde, laranja com laranja e o azul com o azul. Então deixa eu voltar aqui para a nossa etapa 1. Quando você termina de fazer a cruz branca, ó, o seu cubo estará assim. Lembra que eu falei para você deixar o branco aqui para cima? Então, para a etapa 2, você vai deixar o branco lá para baixo e a peça de centro que você vai enxergar é o amarelo para cima. Agora, você tem que procurar no cubo as peças de quina que nós encaixaremos aqui embaixo para completar a primeira camada. Como eu disse lá na primeira etapa, as peças de quina possuem 3 cores. Então, o seu objetivo é achar as peças de quina que possuem uma cor branca. Por exemplo, essa peça aqui, ó, é uma peça branca, laranja e azul. Essa peça é uma das peças que eu preciso encaixar aqui na camada de baixo. Nessa situação, você está vendo que o branco está apontando para cima? Então, eu vou te passar os algoritmos das 3 possibilidades de onde o branco pode estar apontando. O branco pode estar apontando para cima, o branco pode estar apontando aqui para a direita, ou o branco pode estar apontando aqui para a esquerda. Caso o branco esteja apontando para cima e você queira jogar ele aqui para baixo, ó, vamos supor que essa peça esteja aqui, ó, a branca, azul e laranja. O que vai determinar a posição dessa peça são as cores de centros aqui do cubo mágico. Por exemplo, aqui eu tenho o centro azul, branco e vermelho. Então aqui eu preciso de uma peça de quina, branca, azul e vermelho. Como essa é branca, azul e laranja, eu tenho que localizar onde estão os centros brancos, laranja e azul. Ó. E aí eu preciso deixar essa peça imediatamente acima da posição que ela precisa ser encaixada. Como o branco está apontando para cima, eu vou deixar aqui no canto superior direito e executar esse algoritmo. Direita, topo 2, direita linha, topo linha, direita, topo, direita linha. Acabei de ajustar aqui essa peça. Ó. O branco está casando com o branco, o laranja com o laranja e o azul com o azul. Feito isso, eu só preciso ajustar as outras 3 peças. Ó, essa daqui, ó, ela já está na posição a ser encaixada aqui embaixo. Aqui eu tenho uma peça branca, verde e laranja.
Então a posição dela é aqui, ó, no meio das peças de centro, brancas, verdes e laranja. Nessa situação, ao invés do branco estar apontando aqui para cima, o branco está apontando para a direita, tá vendo? Ó? Então esse algoritmo é muito mais simples. É só deixar ele aqui nessa posição e executar esse algoritmo. Direita, topo, direita linha. Pronto, ó, já encaixei aqui essa peça. Nessa situação, as outras duas peças de quinas brancas também estão apontando aqui para cima, ó. Então eu vou executar, aqui eu tenho a peça branca, verde e vermelha, ela precisa ser encaixada aqui, no local da branca, verde e vermelha. Como ela está apontando para cima, o algoritmo você já sabe, R, U2, R', U', R, U, R'. Ajustei essa peça. E agora, ó, como eu executei aquele algoritmo, a outra peça que estava com o branco apontando para cima, agora está com o branco apontando para a esquerda. Não tem problema, porque era justamente o último algoritmo que faltava eu te passar. A peça branca, vermelha e azul precisa ser encaixada aqui embaixo, entre as peças de centro, azul, branca e vermelha. Como o branco está apontando para a esquerda, ao invés de eu executar o algoritmo aqui deixando ela no canto superior direito, eu vou deixar aqui dessa forma, ela no canto superior esquerdo. E eu vou executar o último algoritmo quando o branco aqui está na esquerda, que é esquerda linha, topo linha, esquerda. Prontinho, acabei de terminar aqui a primeira camada. Agora vamos vir aqui para o nosso cubo, que foi o nosso objetivo. Camada branca aqui em cima, os verdes todos casando, vermelho todo casando, o azul todo casando e aqui o laranja também. Antes de encerrar o vídeo, eu vou te passar agora uma informação importante que pode ser que o seu cubo esteja nessa situação. Vamos supor que você acabou de terminar a cruz branca e você está procurando aqui na camada do topo, ó, onde está a primeira peça de quina branca que você precisa encaixar aqui embaixo. Existem casos muito raros mesmo, porém eles acontecem, de todas as quinas brancas estarem aqui na camada de baixo. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho a peça branca, vermelha e verde, está na posição errada. Branca, verde e laranja também está na posição errada. Essa peça também está na posição errada e essa também. E aí você me pergunta, Henrique, se todas essas peças de quinas brancas já estão aqui na parte de baixo, como que eu faço para descer elas? Muito simples, é só você pegar qualquer outra peça de quina que tem uma cor amarela e você vai jogar de qualquer jeito aqui na camada de baixo. Por exemplo, eu vou executar aquele algoritmo da direita só para fazer essa peça sair daqui. Pronto, agora eu tenho a primeira peça aqui, ó, que é a branca, laranja e verde, ela pode ser encaixada aqui embaixo. Só eu executar aqui o algoritmo da esquerda. Agora que eu encaixei essa, a outra peça aqui saiu, ó. Tá vendo? Que é a branca, laranja e azul. Eu vou executar aqui o algoritmo dessa forma. E agora aqui, ó, eu preciso jogar qualquer outra peça de quina amarela aqui para baixo, para fazer outra peça de quina branca sair. E assim eu consigo completar a camada branca. E com essa informação, nós terminamos a etapa 2 de como montar o cubo mágico 3x3x3 pelo método básico. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível. Na etapa 3, nós vamos aprender como completar a segunda camada. Na etapa 1, nós completamos uma cruz branca e na etapa 2, nós completamos aqui a primeira camada. Na etapa 3, nós precisamos ajustar essas 4 peças de meio. Então, eu vou pegar aqui o nosso cubo auxiliar e eu vou completar ele aqui com o nosso objetivo, para vocês terem uma ideia de como ficará o nosso cubo uma vez essa etapa concluída. Prontinho, ó. Esse é o nosso objetivo. Primeira camada concluída e a segunda camada também está completa, ó. Azul com azul, laranja com laranja, verde com verde e o vermelho com o vermelho. Então eu vou deixar o nosso cubo auxiliar aqui de lado, com o nosso objetivo, e eu vou mostrar agora de forma lenta como que nós chegamos nesse objetivo aqui no nosso cubo principal. Você pode escolher começar por qualquer cor. Eu vou escolher começar por essas duas aqui, ó, por essas duas cores de peças de centro, azul e vermelho. Então eu preciso achar aqui no cubo onde está a peça de meio que compartilha essas duas cores.
azul e vermelho. Existe uma única peça de meio com essas duas cores, que no caso ela está aqui, ó, azul e vermelho. Então eu vou fazendo movimentos aqui na camada do topo, até deixar essa peça de meio aqui na minha parte da frente do cubo, para a gente conseguir enxergar melhor. E o seu objetivo é fazer essa peça aqui, ó, essa peça de meio, casar com alguma cor. Nessa situação, o azul está aqui em cima e o vermelho está aqui na minha direita, tá vendo? O vermelho está casando com o vermelho. Então, essa peça está nessa posição correta. Caso o azul tivesse aqui, ó, e o vermelho aqui em cima, eu teria que executar o outro algoritmo, que eu vou mostrar mais para frente no vídeo. Nessa situação, como o vermelho está aqui, ó, casando com o vermelho, essa peça precisa ser encaixada aqui, ó. Tá vendo? Só que se eu fizer esse movimento, eu acabo de bagunçar a primeira camada que nós já acertamos nos dois vídeos anteriores. Então eu vou te passar um algoritmo que você vai inserir essa peça de meio aqui sem alterar a primeira camada. Nessa situação a peça está casando na direita, então nós vamos executar o algoritmo da direita. Você vai deixar essa parte aqui como sendo a sua face e vai executar esse algoritmo. Topo linha, esquerda linha, topo, esquerda. Tá vendo que o vermelho casou com o vermelho e o azul casou com o azul? Agora, basta você fazer topo, face, topo linha, face linha. Pronto, ó, você acabou de completar aqui esse bloco. Tá vendo? Ó, o azul casando com o azul e o vermelho com o vermelho. Agora, basta você escolher outra peça de meio a ser encaixada nesse slot, nesse ou então nesse daqui. Ó, nessa situação, a peça azul e laranja, ela já está ocupando o lugar de outra peça, e a peça laranja e verde, que precisa ser encaixada aqui, também está ocupando o espaço de outra peça. Por isso, eu vou escolher a peça verde e vermelha, que é a única peça restante que está aqui na camada do topo. Mais para frente do vídeo, eu também vou mostrar esse caso, nessa situação, se as peças de meio estiverem ocupando uma lugar da outra. Aqui, ó, eu tenho uma peça de meio verde e vermelha, então ela já está na parte da frente aqui do cubo. E como eu disse, ó, eu preciso deixar ela casando aqui, ó, com a cor do respectivo centro. Se o vermelho tivesse aqui e o verde em cima, eu deixaria nessa posição. Nessa situação que o verde está casando com o verde, é exatamente o mesmo algoritmo, ó, o algoritmo da peça quando está casando na direita. Eu vou fazer um pouco mais rápido dessa vez. Topo linha, esquerda linha, topo esquerda, topo, face topo linha, face linha. Acabei de encaixar a peça aqui. Vamos agora para a próxima peça. Aqui, laranja e verde. Também está casando aqui na direita. Exatamente o mesmo algoritmo. E por fim, nós temos a peça a ser encaixada laranja e azul. Nessa situação, ó, aqui o laranja está casando com o azul. Então eu vou mostrar agora o outro algoritmo, ó, quando o laranja estiver casando com o laranja. Esse é o algoritmo da esquerda, tá vendo que a peça está casando aqui na esquerda? Então você vai deixar como face essa parte aqui do cubo. E você vai executar esse algoritmo. Topo, direita, topo linha, direita linha, topo linha, face linha, topo, face. Prontinho, você acabou de encaixar a quarta e última peça de meio. Agora nós temos duas camadas completas, ó. E eu vou pegar aqui o nosso cubo, que foi o nosso objetivo no começo do vídeo. E você pode ver, ó, que ele está exatamente igual. Agora, eu vou explicar aquele caso, aquela situação, se todas as peças que elas precisam ser encaixadas estiverem uma ocupando o local da outra. É uma situação bastante rara de acontecer, mas é possível que aconteça. E é importante que você aprenda como resolver essa situação. Vamos supor que você terminou aqui, ó, a cruz branca e terminou a primeira camada. E você precisa procurar aqui na camada do topo qualquer peça que compartilhe duas cores desses centros aqui, ó, seja azul e vermelho, vermelho e verde ou vermelho e laranja, para encaixar aqui nesse slot. Essa palavra que eu estou usando, slot, nada mais é do que a posição aqui de cada peça do cubo. Então olha essa situação.
Aqui no topo, ó, eu tenho uma peça que compartilha uma cor amarela, aqui também amarela, aqui também amarela e aqui também amarela. Essa é uma situação raríssima de acontecer no cubo, mas pode ser que aconteça. Então o que nós vamos fazer aqui nesse caso? É só você jogar qualquer peça amarela em qualquer um desses 4 slots. Consequentemente, essa peça aqui vai sair para a camada de cima. Eu vou fazer aqui nessa situação, ó. Eu vou jogar essa peça amarela aqui, usando aqui o algoritmo da direita, ó. Topo, linha, esquerda, linha, topo, esquerda, topo, face, topo, linha, face, linha. Prontinho, ó. Agora, a peça vermelha e verde saiu. Então eu vou posicionar ela aqui no local a ser encaixada, entre a peça de centro vermelho e verde, e aqui eu vou executar o algoritmo da esquerda, ó, um pouco mais rápido. Dessa forma, a outra peça também saiu, ó, que é a azul e vermelha. Nessa situação, também vou executar aqui o algoritmo da esquerda, encaixei ela, a laranja e a azul também saiu, e por fim, a verde e laranja. Você pode usar essa técnica caso o seu cubo também se encontre nessa situação, ó. Vamos supor que a peça ela já está no slot correto, porém ela está flipada, está desorientada, tá vendo? Que aqui eu tenho uma peça de meio verde e laranja, ela já está no local da verde e laranja, só que ela está invertida. Como que eu faço para resolver essa situação? Muito simples, você vai usar a mesma técnica. Você vai pegar essa peça ou essa e jogar nesse slot. Consequentemente, essa peça de meio vai sumir para a camada do topo, e aí você vai deixar ela no local correto, e você insere ela nesse slot com a orientação correta. Quando a peça está invertida aqui, nós usamos o termo desorientada. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu te explico de forma bem completa a diferença entre orientação e permutação. Vamos lá, ó, eu vou encaixar essa peça aqui, usando o algoritmo da direita, e agora ó, a peça laranja e verde saiu. Eu só posicionar ela aqui na posição correta, com o laranja casando com o laranja na direita, e eu vou executar o algoritmo da direita. Topo, linha, esquerda, linha, topo, esquerda, topo, face, topo, linha, face, linha. Acabei de completar aqui a segunda camada. No próximo vídeo, nós vamos aprender como que nós fazemos uma cruz amarela. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível. Na etapa 4, nós precisamos fazer uma cruz amarela aqui na terceira camada do cubo. Então, eu vou vir aqui no nosso cubo auxiliar e eu vou fazer aqui de forma mais rápida qual que é o nosso objetivo. Tá vendo que aqui eu tenho uma cruz amarela? E eu não posso bagunçar as duas camadas anteriores. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou te mostrar quais são as 4 possibilidades que pode acontecer aqui na última camada. E eu vou te mostrar como que nós chegamos aqui nesse objetivo final. Então, para isso, eu vou pegar mais 2 cubos auxiliares. Como eu já disse nos vídeos anteriores, esse daqui é o Yulong V2 magnético, esse daqui é o CUW da TI. Eu vou pegar aqui também um cubo 3x3 da C4U, e esse daqui é um 3x3 do kit da Moyu. Então, eu vou fazer as 4 possibilidades que pode acontecer com o seu cubo. Prontinho, acabei de concluir. E as 4 possibilidades que podem acontecer na sua terceira e última camada, uma vez que você já completou as 2 primeiras camadas, são essas. Pode ser que a cruz amarela já esteja formada. Isso é bastante raro de acontecer, mas acontece. Pode ser, como essa situação aqui, ó, que as 4 peças de meio amarelas estejam desorientadas, tá vendo? Aqui eu tenho o que eu chamo de ponto amarelo. Nessa situação, é o que os cubistas chamam de posição 9 horas. Como se fosse um relógio, ó. Aqui o ponteiro da hora na posição 9 e o dos minutos na posição meio-dia. Então essa daqui é a posição 9 horas. Eu tenho 2 peças amarelas orientadas e 2 desorientadas. Aqui os cubistas chamam de 9:15. Eu chamo esse padrão aqui de linha ou faixa. Tá vendo que eu tenho uma linha amarela aqui? Eu também tenho 2 peças amarelas orientadas e 2 desorientadas. Só que nesse caso está um pouco diferente desse daqui, ó. Aqui eu tenho uma peça orientada na esquerda e uma em cima. Aqui eu tenho uma orientada na esquerda e na direita. Como eu disse, o nosso objetivo é chegar aqui, ó, numa cruz amarela. Então, eu vou te mostrar
Como que nós saímos desses 3 casos e chegamos nesse caso aqui? Então, esse daqui vai ser o nosso objetivo. E eu vou te mostrar o primeiro algoritmo, que é o da posição 9 horas. Se o seu cubo tiver com essas duas peças aqui, ó, em cima e na direita, nessa situação, embaixo e na direita, ou na esquerda e embaixo, você vai deixar nessa situação aqui, ó, uma peça amarela na esquerda e uma em cima. E você vai executar esse algoritmo. Face, topo, direita, topo linha, direita linha, face linha. Pronto. Agora você tem aqui a cruz amarela. Agora eu vou mostrar aqui essa situação. Caso você tenha uma linha. Se a linha estiver aqui na vertical, você tem que deixar a linha na horizontal. Tanto faz se estiver nessa situação ou nessa situação. Aqui o algoritmo é um pouco diferente. Face, direita, topo, direita linha, topo linha, face linha. E aqui nós também temos uma cruz. Caso o seu cubo esteja com as 4 peças de meio desorientadas, existem 2 formas de você chegar aqui na cruz amarela. Existe uma forma rápida, com um algoritmo bastante difícil de você aprender, e existe uma outra forma mais lenta, porém é muito mais fácil de você aprender essa forma lenta. Nesse tutorial eu vou te mostrar as 2 etapas. Se você quiser aprender a orientar as 4 peças aqui ao mesmo tempo, é só você fazer o algoritmo que eu vou deixar aqui em cima. É a OLL do caso 57. Se você baixar o capítulo 4 do método Friedrich, que está disponível lá no meu organizador de links, ó, tá vendo aqui, ó? Essa OLL aqui, ó. Então é só você executar aqui esse algoritmo. Eu vou fazer aqui um pouco rápido, ó. Se você executar aqui esse algoritmo, você vai fazer a cruz. Nessa situação aconteceu também de dar um skip, né? As 4 peças de quina se orientaram todas ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a técnica mais fácil. Ó, nessa situação aqui eu também tenho o ponto amarelo. Se você não quiser aprender aquele algoritmo que é bastante difícil de ser executado, basta você executar os 2 algoritmos anteriores que eu te passei. O da situação 9 horas e aquele da situação 9:15, ou linha. Olha como que o cubo mágico é um objeto fantástico. Se você tiver com as 4 peças de meio amarelas desorientadas, se eu executar o algoritmo 9 horas, ele vai ficar com uma linha. E eu executo o algoritmo da linha, ele vai chegar aqui na cruz amarela. Se eu executar o algoritmo da linha, ele vai chegar na posição 9 horas. E eu executando o algoritmo da posição 9 horas, eu chego aqui na cruz amarela. Vou provar isso que eu estou falando para vocês. Aqui eu tenho o ponto isolado. Então eu vou executar aqui o algoritmo da posição 9 horas, eu tenho a linha. Eu executo o algoritmo da linha, eu tenho a cruz amarela. E agora eu vou fazer a outra possibilidade. Ó. As 4 peças de meio amarelas estão desorientadas. Eu vou executar o algoritmo da linha, eu cheguei na posição 9 horas. Eu só deixar aqui na posição 9 horas, ó, e eu executo o algoritmo da posição 9 horas. Eu tenho a cruz amarela. Então esse caso do ponto, ele é bastante interessante, porque é só você executar os 2 algoritmos anteriores, um depois do outro, você chega na cruz amarela. Presta bastante atenção para você executar esse algoritmo da cruz amarela, porque se você errar, é possível que você bagunce as outras etapas que nós já ajustamos aqui no cubo. Pode ser que você bagunce a cruz amarela, pode ser que você bagunce a segunda camada, as quinas brancas ou a cruz branca. Se você for executar esse algoritmo e errar, você vai ter que voltar lá da etapa 1. No próximo vídeo, nós vamos aprender como que nós fazemos para orientar toda a camada que é amarela. Nós precisamos deixar as 4 peças de quinas amarelas aqui com o amarelo apontando para cima. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível. Na etapa 5, o nosso objetivo é deixar a camada amarela com todas as peças amarelas apontando aqui para cima. Então, nesse cubo eu vou fazer de forma aqui bem rápida, para você ter uma ideia de como nós precisamos
deixar o cubo uma vez que essa etapa esteja concluída. Prontinho, ó. Tá vendo que aqui, ó, as duas primeiras camadas estão completas e o amarelo está todo orientado. Ele está apontando todo para cima. Para nós deixarmos o amarelo aqui apontando todo para cima, você precisa decorar 2 algoritmos. São eles: base, face, base, linha, face, linha. E repete esse padrão: base, face, base, linha, face, linha. O outro algoritmo é bastante parecido, que é face, base, face, linha, base, linha. E repete esse padrão: face, base, face, linha, base, linha. Henrique, eu não entendi nada. O que é isso que você está falando? Calma, que eu vou explicar agora com bastante paciência, porque esse conceito é muito simples de você entender. Como o nosso cubo objetivo ali está mostrando, eu preciso deixar todas as peças de quinas amarelas com o amarelo apontando para cima. Então, nós precisamos ajustar uma de cada vez. Essa daqui, por exemplo, tá com o amarelo aqui, ó, apontando para a direita, tá vendo? Então, essa peça amarela tem que vir para cá. Consequentemente, essa cor laranja aqui vai vir para cá e o azul vai vir para cá. Então, essa peça de quina, ela vai rotacionar no sentido anti-horário, você tá vendo? Nessa situação, eu vou aplicar o algoritmo do sentido anti-horário. Eu vou deixar essa peça aqui de quina no canto superior direito e executar o algoritmo de orientação da quina amarela no sentido anti-horário, que é base, face, base, linha, face, linha, e repete: base, face, base, linha, face, linha. O amarelo está aqui orientado. Agora, eu preciso achar outra peça do cubo mágico que eu preciso rotacionar ela no sentido horário. E eu vou deixar aqui nessa posição. Aqui eu tenho uma. Perceba que quando eu faço o algoritmo, eu acabei de bagunçar aqui tudo aquilo que eu já tinha acertado anteriormente. Não tem problema. Por quê? Quando eu rotacionar essa peça no sentido horário, é como se eu cancelasse todo esse movimento que eu acabei de fazer. O algoritmo do sentido horário é face, base, face, linha, base, linha, face, base, face, linha, base, linha. E parece mágica, mas ó, as duas primeiras camadas voltaram a ficar corretas, tá vendo? E eu também tenho agora duas peças amarelas orientadas. Basta fazer a mesma coisa aqui com essas outras duas. Importante, se eu executo o algoritmo para rotacionar a peça de quina amarela no sentido horário e outra no sentido anti-horário, essas peças aqui são canceladas entre si, né? Aqueles movimentos que eu fiz para bagunçar as peças é como se eles não tivessem existido. Eu vou executar mais um exemplo, e nesse exemplo eu vou começar rotacionando a peça aqui no sentido horário, ó. Face, base, face, linha, base, linha, face, base, face, linha, base, linha. Agora eu vou deixar essas duas camadas fixas e eu vou mover apenas o topo. Você não pode fazer isso, ó. Se você fizer isso, está errado. Você tem que deixar essas duas camadas de baixo fixas e você move apenas o topo e você executa o algoritmo do sentido anti-horário. Base, face, base, linha, face, linha, base, face, base, linha, face, linha. Agora o amarelo está todo orientado conforme o nosso objetivo e as duas camadas aqui embaixo não foram alteradas, né? Não sofreram a alteração. Mas Henrique, aconteceu de o meu cubo mágico ter 3 peças amarelas precisando ser rotacionadas no sentido anti-horário. Tudo bem, isso é completamente normal e você vai executar o algoritmo do sentido anti-horário 3 vezes. É a mesma técnica, você tem que deixar a peça de quina que está errada no canto superior direito e você vai executar o mesmo algoritmo 3 vezes. Olha que interessante. Se você executar o algoritmo horário e o anti-horário, eles se cancelam. Porém, se você executar 3 vezes o algoritmo no sentido horário ou 3 vezes no sentido anti-horário, ele também se cancela. Então o cubo mágico é bem interessante. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Essa peça tem que rotacionar no sentido anti-horário. Essa daqui também. E essa daqui também. Essa daqui já está orientada corretamente. Não, nessa situação, não importa por qual eu comece, ó. Eu vou começar por essa daqui. Então, o algoritmo do sentido anti-horário, base, face,
base, linha, face, linha, base, face, base, linha, face, linha. Movo só o topo, base, face, linha, face, linha, base, linha, face, linha. Ajustou. Movo só o topo, até deixar uma peça errada aqui. Base, linha, face, linha, base, linha, face, linha. Prontinho, ó. E agora eu vou dar o último exemplo. Caso 3 peças de quina amarela precisem ser rotacionadas no sentido horário, uma aqui já está correta. Você vai fazer a mesma coisa, só que começando pela face. E o algoritmo aqui do sentido horário é face, linha, base, linha, face, linha, base, linha, move apenas o topo, face, linha, base, linha, face, linha, base, linha, move apenas o topo e executa pela terceira vez. Face, linha, base, linha, face, linha, base, linha. Então, para você orientar todo amarelo, é só você analisar o seu cubo e ver se precisa orientar 2 peças de quina ou 3. Ou ainda, pode ser que você precise orientar as 4 peças, como eu mostrei no começo do vídeo. Se você precisar orientar as 4 peças, significa que 2 precisam girar no sentido horário e 2 no sentido anti-horário. Uma vez orientado a camada amarela, na próxima etapa, que é a etapa 6, nós vamos aprender como permutar os meios amarelos, e a etapa 7, como que nós permutamos as quinas amarelas. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafio ou impossível? Na etapa 6, nós vamos aprender como que nós ajustamos todos os meios da última camada, que é a camada amarela. Para isso, nós vamos ter que aprender 2 algoritmos. A PLL do caso U, horário, e a PLL do caso U, anti-horário. Ambos algoritmos eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. PLL é uma sigla para Permutation of the Last Layer, a permutação da última camada. Se você não sabe a diferença entre orientação e permutação, tem um vídeo na descrição também onde eu explico de forma bem completa qual é essa diferença. Então eu vou deixar o nosso cubo principal um pouco de lado, vou pegar o nosso cubo objetivo, que é o nosso cubo secundário, eu vou executar aqui o algoritmo de forma um pouco mais rápida, e em seguida eu vou explicar de forma lenta o que eu vou fazer aqui. Nessa situação eu tenho uma peça correta, tá vendo que o verde está casando com o verde? Aqui o laranja está casando com o vermelho está casando com o azul e o azul está casando com o laranja. Nessa situação, essa peça amarela e azul tem que vir para cá, amarela e vermelha para cá e amarela e laranja para cá. Eu vou executar uma PLL do caso U anti-horário. Basta eu executar a PLL do caso U anti-horário e o cubo é resolvido. Se essas peças precisassem permutar no sentido horário, era só executar a PLL do caso U horário. Então, voltando aqui no nosso cubo principal, vou deixar aqui nessa posição e vou te explicar com bastante calma como que nós fazemos para deixar o cubo igual ao nosso cubo objetivo. Como eu disse, nós precisamos deixar uma peça aqui na frente casando com a cor da frente e 3 peças incorretas. Por quê? Tanto a PLL-U horário quanto a PLL-U anti-horário, você vai permutar essas 3 peças aqui da parte de trás do cubo. A peça da frente ela não altera e essas 3 peças vão trocar de lugar, tanto no sentido horário ou no anti-horário, depende de qual PLL você executar. Então o seu objetivo inicial é deixar uma peça casando com a cor aqui. O azul está casando com o verde, está errado. Vermelho com laranja, está errado. Laranja com o azul e o verde com o vermelho. Aqui, como as 4 peças estão erradas, o que eu vou fazer? Eu vou girar o topo no sentido horário ou no sentido anti-horário para tentar fazer uma cor casar. Verde com o azul, está errado. Azul com o vermelho, está errado. Vermelho com verde, está errado. Laranja com laranja, está certo. Então, uma cor certa, 3 erradas. Então, ó, o verde, amarelo e verde tem que vir para cá, amarelo e vermelho tem que vir para cá, e o amarelo e azul tem que vir para cá. Basta eu executar a PLL do caso U horário. Eu vou fazer aqui de forma lenta. Só você executar então esse algoritmo. Direita linha, topo, direita linha. Topo linha, direita linha. Topo linha, direita linha, topo, direita 2. E eu ajustei essas 3 peças. Vamos supor que eu precisasse executar a PLL do caso U anti-horário. Vou fazer aqui de forma lenta também. Ó, amarelo e vermelho tem que vir para cá, amarelo e verde tem que vir para cá, e o amarelo e azul tem que vir para cá. É só você executar a PLL U anti-horário. É o mesmo algoritmo, só que de trás para frente. Ó. Direita 2, topo linha, topo linha, direita topo, direita, topo linha, direita. Acabei de ajustar. Só existem esses 2 casos, Henrique? PLL-U horário e a PLL-U anti-horário? Sim,
Porém, existe uma ressalva. Vamos supor que o seu cubo esteja dessa forma aqui. Eu tenho as 4 peças de meio errado. Azul casando com laranja, laranja com o azul, verde com o vermelho e o vermelho com o verde. Como eu disse anteriormente, quando todas as peças estiverem erradas, é só você girar o topo no sentido horário ou anti-horário, com o objetivo de deixar uma certa e 3 erradas. O verde está certo, o vermelho está errado, o laranja está errado, porém nessa situação o azul está certo. Eu tenho 2 certas e 2 erradas. Se você tentar girar o topo mais vezes, para tentar deixar uma certa e 2 erradas, aqui eu tenho o azul errado, verde errado, vermelho certo. Só que aqui atrás, o laranja também está certo. Toda vez que você tiver 2 peças de meio certas e 2 erradas, significa que você vai ter que executar o algoritmo mais de uma vez. Toda vez que você tiver essa situação, tanto faz em qual posição você deixar aqui, não tem problema. É só você executar qualquer uma das 2 PLLs. Por exemplo, aqui eu vou executar a U anti-horário. Pronto. Agora eu tenho certeza absoluta que uma peça de meio está certa e 3 erradas. Porém, não necessariamente a peça de meio certa vai cair na posição certa. Pode ser que você vai ter que girar o topo no sentido horário ou anti-horário até fazer ela casar. Por exemplo, aqui, laranja com vermelho, errado. Vermelho com azul, errado. Verde com laranja, errado. Azul com verde. Então eu vou girar tanto no sentido horário ou no sentido anti-horário aqui o topo. Eu vou girar no sentido anti-horário. Agora, laranja com verde, errado. Azul com laranja, errado. Verde com azul, errado. E o vermelho com vermelho. Agora tá certo. Então eu vou deixar a certa aqui na minha face e as 3 erradas aqui no fundo. Amarelo e laranja tem que vir para cá. Amarelo e azul para cá. Amarelo e verde para cá. PLL e U, do caso anti-horário. É possível também que aconteça um caso de sorte onde as peças opostas estejam casando. O laranja é oposto ao vermelho e o azul oposto ao verde. Tá vendo que aqui eu tenho as peças opostas? Nessa situação é só você ir girando o cubo até acertar todas as peças. Na próxima etapa, nós vamos aprender como que nós fazemos para permutar as quinas aqui da última camada. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafio ou impossível. Na última etapa para montar o cubo, nós vamos ter que aprender 2 PLLs. As PLLs do caso A, horário e anti-horário, com a finalidade de permutar as quinas da última camada. Eu vou pegar o nosso cubo objetivo, vou deixar o principal aqui de lado, eu vou executar aqui de forma rápida o que nós precisamos fazer e depois eu vou explicar de forma lenta nesse cubo aqui. Aqui, calhou de eu ter uma peça de quina certa. Eu tenho 3 peças de quinas nas posições erradas. Eu tenho a peça amarela, vermelho e verde, está na posição errada. Amarela, azul e laranja, na posição errada. Amarela, vermelho e azul na posição errada. O que vai determinar a posição da peça de quina são as peças de centros. Por exemplo, amarela, vermelha e verde tem que estar entre as peças de centro. Amarela, vermelha e verde. Então, essa peça aqui tem que vir para cá. A peça amarela, laranja e azul tem que vir para cá, no meio das peças amarelas, laranja e azul. E a peça amarela, azul e vermelha tem que vir para cá, no meio das peças de centro, amarela, azul e vermelha. Ou seja, aqui, essa peça tem que vir para cá, essa para cá e essa para cá. Aqui eu tenho uma PLL do caso A, anti-horário. Então, basta deixar o cubo nessa posição e executar o algoritmo da PLL do caso A, anti-horário. O cubo mágico é resolvido. Vou deixar o nosso cubo objetivo aqui de lado e agora eu vou explicar de forma lenta o que eu acabei de fazer. Importante, não é sempre que você vai ter que executar apenas uma PLL. Às vezes, você vai ter que executar 2 PLLs. É essa situação aqui, Eu tenho uma peça errada, 2 peças erradas, 3 peças erradas, 4 peças erradas. Todas as peças de quinas estão erradas. Ou seja, quando todas as peças de quinas estiverem erradas, você vai ter que executar 2 algoritmos. A peça amarela, vermelha e verde tem que vir para cá, no meio das peças de centros. Amarela, verde e vermelha. Amarela, azul e vermelha tem que vir para cá. Tá vendo que essas 2 peças têm que trocar entre si? Nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ajustar uma peça de quina. Eu vou jogar essa peça aqui para cima. E uma vez que uma peça de quina estiver certa, eu terei 3 erradas. E aí, quando eu tiver 3 erradas, eu vou reanalisar o cubo e aplicar o algoritmo da PLL a horário ou anti-horário. Então, como a peça amarela, verde e vermelha tem que vir para cá, essa vai vir para cá, mas não tem problema que ela vai ficar na posição errada. E a amarela, verde e laranja vem para cá. Também não tem problema que ela vai ficar na posição errada, porque o meu objetivo inicialmente
é acertar essa peça daqui. Então eu vou fazer o algoritmo da PLLA anti-horário. Nesse algoritmo, ao invés do amarelo estar no topo, o amarelo vai ser a minha face. E o algoritmo é direita, topo linha, direita, base 2, direita linha, topo, direita, base 2, direita 2. Ajustei aquela peça que eu queria, amarela, vermelha e verde, e agora eu tenho 3 erradas, que é o meu objetivo. E agora, como eu disse, eu vou reanalisar. A peça amarela, azul e vermelha tem que vir para cá. Amarela, azul e vermelha. Amarela, verde e laranja tem que vir para cá, no meio das peças de centro, amarela, verde e laranja. E amarela, laranja e azul tem que vir para cá. Novamente eu vou executar a PLL do caso A anti-horário, dessa vez um pouco mais rápido, e o cubo mágico é resolvido. Agora, vamos supor que eu precisasse executar a PLL do caso A horário. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que você tenha uma peça correta, 3 incorretas, a peça amarela, verde e laranja tem que vir para cá, que é o local dela, ó. Amarela, vermelha e azul tem que vir para cá, no meio das peças de centro, amarela, vermelha e azul. E amarelo, laranja e azul tem que vir para cá. Ou seja, agora eu vou executar a PLL do caso A horário. PLL do caso A horário é a PLL do caso A anti-horário espelhada. Eu vou deixar o amarelo como sendo a minha face e executar esse algoritmo. Esquerda linha, topo, esquerda linha, base 2, esquerda, topo linha, esquerda linha, base 2, esquerda 2. E o cubo é resolvido. Então, decorando esses dois algoritmos, PLLA horário e anti-horário, você aprendeu como montar o cubo mágico 3x3x3 pelo método básico. Caso você queira aprender o método Friedrich, que é o método avançado, eu também vou deixar aqui na descrição um vídeo contendo todos os 119 algoritmos do método Friedrich, ou você pode baixar o capítulo 4 do meu livro, lá também tem todos os algoritmos. Vou pedir para você deixar aí nos comentários o que você achou desse tutorial, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível.